Atos 3. O irmão Will pregou dos versos 1 a 10, e eu continuo a partir do 11, e nós vamos tentar aqui uma missão quase impossível de ir até o final desse capítulo, até o verso 26. Então abra aí em Atos 3, de versos de 11 até o final, verso 26. Encontramos? Então vamos ler. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro o enviou para vós, para que nisto vos abençoasse no apartar, e cada um de vós das vossas maldades. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua santa palavra, ó Deus. Sabemos que estamos diante da tua vontade, diante do teu poder, ó Deus. E o que nós clamamos nessa manhã é que o Senhor, ó Deus, por meio do teu Espírito, possa falar aos nossos corações, possa nos desafiar a viver de maneira santa, ó Deus, possa abrir os olhos daqueles que estão na escuridão, ó Deus, e que por meio da palavra que é sua, possamos experimentar transformação. Clamamos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, esse texto nós já começamos com o irmão Will. Qual é a ocasião aqui? A ocasião daquele homem coxo, daquele paralítico, que ele está ali sentado na porta chamada Formosa, por décadas, um homem que nasceu coxo, nasceu com dificuldade, que não conseguia andar. Pedro e João passam por ele, vem este homem sentado pedindo esmola e oferecem a ele algo muito mais poderoso, muito melhor do que qualquer ouro e prata. Oferecem a ele uma cura. E a partir então desse momento, dessa cura com esse homem, o foco de todos aqueles que viram esse milagre passam a ser direcionadas a Pedro e a João. Então João precisa ali, Pedro precisa ali, João, ajustarem o foco daquele povo e apontarem para Jesus. Então, a nossa primeira grande mensagem hoje
é que a mensagem da Escritura é a obra salvífica de Cristo, e que essa é a mensagem mais importante das Escrituras. Leia comigo novamente os versos de 11 a 16. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar a este homem? O que Pedro vai fazer aqui? Ele vai iniciar um sermão logo após esse milagre que tem aqui, e vai apontar para a idolatria daquele povo. Por que para a idolatria, irmãos? Porque naqueles dias, havia ali alguns homens conhecidos como Hassidins. Quem eram esses homens? Eram homens que aparentemente tinham poderes miraculosos, em que eles clamavam a Deus, e Deus de prontidão atendia aquele pedido deles. Eles podiam fazer ali milagres. A gente tem um exemplo de uma pessoa assim nas Escrituras, Atos mesmo 8, 9, nós temos lá Simão o Mágico. Provavelmente ele era um desses homens conhecidos como Hassidim. Atos 8, 9, ó. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Então tínhamos esse homem aqui, que provavelmente também era um tipo de Hassidim. Esses homens os homens criam que eles tinham poder para curar as pessoas de forma imediata. Então o povo, ele vê o milagre que acontece ali. Eles olham para aquele coxo, que é um homem famoso, conhecido. Todo mundo acostumado a ir ali à adoração, via esse homem desde sempre sentado ali nesse portão, um homem conhecido. E eles olham para aquilo, e agora o que eles veem? Um homem que antigamente estava jogado ao chão, pedindo esmola, agora está andando, está correndo por aí, está vivendo a sua vida normalmente. Isso é espantoso. E por causa disso, esses homens, eles pegam e eles correm até Pedro, até João, talvez com essa expectativa de que Pedro e João fossem também um Hassidim, alguém capaz de sair curando todo tipo de enfermidade ali, o que acontecia ali. Então o povo chega perto dele, e Pedro, irmãos, como um excelente evangelista que ele é, ele não consegue ficar calado, ele precisa pregar. E ele vai se levantar de novo, como ele fez no capítulo anterior, e vai começar a pregar para essa multidão. Porque o que Pedro entende? Que há uma prioridade ali. Que a cura daquele coxo, ela é importante sim, mas que mais importante do que aquilo é a pregação do Evangelho. Ele entende isso. Porque tanto importa, tanto faz você ir para o inferno deitado ou em pé. Então ele vai pregar agora. Então ele faz algumas coisas interessantes. Primeiro, ele tira o foco do coxo. Pedro não fica ali falando sobre o milagre, como se aquilo fosse a coisa mais importante que tinha acontecido naquele dia. Ele não fica fazendo isso. Ele não fica anunciando ali: olha, venham ver a cura, olha para esse homem como ele está agora, olha aqui como ele, que era um aleijado, agora está por aí correndo. Ele não fica anunciando isso. Ele entende que é importante sim aquela cura, mas que isso é algo secundário. Que mais importante do que olhar para um homem que não andava e agora anda, é entender o porquê aquilo aconteceu. Então ele vai explicar como aquilo aconteceu por meio do Evangelho. Pedro não está falando ali: olha, tragam seus enfermos, tragam os doentes, nós vamos curar todos eles aqui, como a gente vê por aí hoje. Ele não se interessa nisso, ele tira o foco do enfermo. E Pedro também tira o foco da enfermidade. De novo, olha o verso 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar a este homem? Pedro está dizendo: olha, por que vocês estão olhando para mim, como se esse poder tivesse vindo de mim, o poder de curar esse homem?
De novo, bem diferente daquilo que a gente vê hoje aí em alguns ambientes religiosos, né? Olha, venham que aquele grande pregador vai vir e vai ter um monte de milagres, um monte de curas, tragam todo mundo. Não. O que Pedro faz, ele vai direcionar o foco daqueles homens para o que importa. Mais importante do que um coxo andar é o evangelho. Mais importante do que a cura de um corpo é pensar na eternidade. Ele vai ajustar isso. Olha o verso 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. O que ele faz? Pedro tira o foco do milagre, coloca o foco em Cristo. Ele vai dizer, olha, perceba, não foi eu que fiz esse milagre, não foi João, não fomos nós. Isso tudo foi feito por causa de Jesus. E ele vai falar sobre essa questão da idolatria. E é interessante isso, irmãos, porque nós somos idólatras, somos tendenciosamente idólatras. Um exemplo de como nós somos idólatras é como nós amamos idolatrar pessoas. Talvez, um contexto mais próximo da gente, nós olharíamos para Pedro, olharíamos para João e correríamos atrás deles. Olha, nós queremos estar perto de vocês, nós vimos aí esse milagre e atribuíamos a eles como se eles fossem santos, não no sentido bíblico, mas no sentido de adoração que nós vemos hoje. E você percebeu que nós somos tão idólatras durante essa semana, né? Ficou mais claro, semana pré-eleição, o que você mais vê? Gente brigando por candidato político. Gente brigando por pessoas que, na maioria das vezes, não estão nem aí para nós. As redes sociais dos crentes, repletos de coisas de política. Você olha lá e fala, cada um com o seu político predileto, lá só tem isso. Até, às vezes, irmãos, eu olho, até parece mesmo que os políticos têm o poder de trazer essa redenção que eles tanto prometem. Parece que a gente até acredita nisso, né? Olha, cada um vem lá com a sua proposta. Não, eu vou fazer da sua vida melhor. Não vai. Só Cristo pode fazer isso, esquece isso daí. E o que a gente vê, pessoas colocando seus corações, as suas esperanças todas na política, como se fosse possível mesmo essa redenção que eles oferecem. Isso acontece também nos contextos religiosos, né? Líderes, supostos apóstolos, milagreiros hoje, em que o povo vai atrás mesmo. O pessoal acha que eles têm poder para mudar alguma coisa, que tem como trazer soluções para os problemas. E isso mostra que nós, homens, somos idólatras. Aí eu fiquei pensando, acabando de ler Atos 3. Você consegue, irmãos, imaginar Pedro num carro aberto, dizendo, olha, venham até mim, venham, pode vir que eu vou resolver o problema de vocês. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Pedro, João lá na televisão, olha, se vocês me derem isso ou aquilo, eu vou abençoar vocês. Não dá para imaginar uma coisa dessa. Isso é algo terrível, um desvio terrível do Evangelho. Tentar colocar a esperança de uma redenção em um ser humano. O que Pedro faz? Ele aponta para Cristo. Ele vai dizer, tudo que vocês viram, aquilo que vocês viram de bom em mim é Cristo. É somente Cristo, foi por Cristo. E ele vai falar, vai adiante, dizendo que as Escrituras inteiras falam acerca desse Cristo. Pula lá para o verso 22 a 24. Eu vou ser expositivo no texto aqui, irmãos, mas eu não vou seguir exatamente a ordem do texto, para ver se eu consigo cobrir a maior parte possível do texto aqui. Olha os versos 22 a 24. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A eles ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. E aí Pedro vai fazer algo maravilhoso aqui. Pedro vai falar para esses homens uma verdade que ela é transformadora, de que as Escrituras inteiras, ela tem um tema apenas,
a pessoa de Cristo, do começo ao fim. E ele vai trazendo essa ideia de que, olha lá para aquilo que os profetas disseram. Veja aquilo, as profecias que vieram, todas elas apontavam para esse dia. Que dia é esse? O dia de Cristo. O dia de que o Messias seria revelado, que ele seria reconhecido como o Messias. E ele vai dizer, olha, né, quando a gente olha para as Escrituras como um todo, a gente percebe algumas características que são de Cristo. Né? Ele é um grande profeta, ele é sacerdote, ele também é o rei. Então, os profetas falaram acerca de um profeta que ele viria com toda a verdade de Deus. As Escrituras, elas falam também sobre um grande rei, da linhagem de Davi, que viria e que reinaria eternamente. Mas as Escrituras também falam de um sacerdote, um sumo sacerdote, aquele que daria a sua vida de uma vez por todas. Olha o verso 18. Uma clara referência lá em Isaías, né? 52, 53. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. O que ele faz, Pedro? Ele identifica Cristo com as profecias. Ele mostra para aquele povo, que são judeus, que conhecia as profecias de Isaías, e diz o seguinte, está aqui, o sumo sacerdote, está aqui, aquele que fora prometido em Isaías 52, 53, aquele que viria, aquele que morreria, aquele que daria a sua vida, aquele que em sofrimento agradaria a Deus. E Pedro vai apresentando e vai apontando para Cristo, vai direcionando aquele milagre, tirando o foco de si, colocando em Cristo. Ele está dizendo, olha, nós que temos corações que são idólatras, pense no seguinte, os nossos reis, os nossos sacerdotes, os nossos profetas, eles não são nada, quando comparado a esse Messias. Nada, nada. Então parem de olhar para nós, coloquem os seus olhos em Cristo. Irmãos, a Bíblia, ela serve para contar uma história. Às vezes, eu tenho a impressão de que a gente lê a Bíblia como se ela fosse uma espécie de calmante. Então, eu estou ali, eu preciso me acalmar, eu leio a Bíblia para me animar, eu preciso me inspirar, eu leio a Bíblia para ter inspiração. Ela faz tudo isso, sim. Mas se a gente perder o foco de que a Escritura, do começo ao fim, fala sobre Cristo, se a gente perder isso, a gente vai ser como aquele coxo, buscando ouro e prata, quando nós estamos diante de algo que é muito maior. As Escrituras, ela tem apenas um tema: Cristo, 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 a redenção, nossa redenção por meio de Cristo. E às vezes a gente lê a Bíblia de uma forma estranha, né? A gente vai procurando passagens que nos chamam a atenção, que nos dão um pouco de conforto, ao invés da gente ler a Bíblia como ela é. Um livro que do começo ao fim fala de Cristo. A Bíblia serve para exaltar este Cristo, irmãos, e nos apontar para Ele. E é isso que Pedro faz. De Gênesis a Apocalipse. Tudo, absolutamente tudo, fala sobre esse Cristo. Então Pedro vai lá, ele diz, olha, parem de olhar para mim. Vocês precisam pensar naquilo que é importante. Parem de olhar até mesmo para esse milagre que vocês viram. Vocês precisam pensar em algo maior, na redenção, em Cristo. Nós precisamos aprender isso com os apóstolos. Isso faz com que a gente valorize ainda mais as Escrituras, quando a gente percebe alguns movimentos, né, de missões, a gente vê um esforço muito grande de alguns irmãos em traduzir a Bíblia. Um esforço mesmo, né? Eu estava vendo, irmãos, que se você pegar uma tribo, por exemplo, que você não tem nada, eles não têm escrita, para você poder ter uma escrita ali e ter uma Bíblia na linguagem deles, né, escrita para eles, demora 40 anos para fazer uma coisa dessa. 40 anos se você for alguém que você está trabalhando diretamente com isso. E eu fui ver também, existe hoje no Brasil, irmãos, 1960 línguas e dialetos, né, que não tem nenhum versículo escrito na sua língua. Nada. Nadinha. 1960 línguas e dialetos que não tem um versículo bíblico escrito. Por que isso, irmão?
Porque esse texto, ele aponta para nós de que a mensagem, a coisa mais importante de Deus para esse mundo é a palavra dele. A coisa mais importante. O milagre que acontece ali, ele fica em segundo plano. O que a gente vê hoje? Uma inversão nisso, né? Muito assistencialismo, muita coisa pensada em como cuidar do corpo e como cuidar daquilo que o ser humano precisa e quanto às suas questões sociais, como se isso fosse capaz de trazer de novo a redenção que o homem precisa, quando nossos esforços deveriam estar mais em entregar para os homens aquilo que é eterno, a Bíblia, a palavra do Senhor, direcionar esses esforços. E é isso que a gente vai ver no nosso segundo ponto. Olha a mensagem de Cristo que é poderosa para restaurar. A gente vai ler alguns versículos. O 14 primeiro. Vamos do 14 ao 19 primeiro. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O 21 também, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde um princípio. O que ele vai fazer agora? Ele vai explicar, Pedro vai explicar a situação daquele povo. E nós precisamos entender, irmãos, que quando Cristo vem, ele vem para resolver o maior de todos os problemas do ser humano, o pecado. A grande mensagem do Evangelho é que pecados, eles podem ser cancelados pela obra de Cristo. E aí, então, Pedro vem de forma corajosa e escancara isso para aqueles homens. Primeiro, dizendo que eles são idólatras. E agora mostrando que eles são culpados porque eles mataram o dono da vida, eles mataram o Senhor Jesus. De novo, verso 14 e 15, perdão. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pense nisso, irmãos. Uma coisa é você dizer assim, olha, mataram um homem bom. Vocês mataram um homem inocente, né? Vocês mataram um profeta que trazia a luz. Vocês mataram um rei bom que governava sobre o seu povo. Isso já seria ruim o suficiente. Agora essa frase é chocante. Que crime horrível. Vocês mataram aquele, vocês tiraram aquele que inaugurou a vida no universo. Vocês mataram aquele que criou a vida. É chocante, a gente, né, passa por esse texto, às vezes a gente não percebe a profundidade disso, mas é algo terrível isso, irmãos. E a Bíblia, e a boa notícia do Evangelho é que a Bíblia nos ensina que ainda que nós tenhamos assassinado aquele que é o autor da vida, ainda assim, há perdão para nós. Ainda assim, essa é a notícia talvez mais chocante do Evangelho. A notícia que crucificamos o Filho de Deus, e que é por meio dessa morte dele na cruz, nós ainda podemos ser perdoados. E o verso 17 ele diz, olha, agora irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Veja, Pedro não está tirando a culpa dele, dizendo, olha, foi por ignorância, está tudo certo aí. Ele não está dizendo isso. A coisa é o seguinte, se você passar no radar, aí a mais do que o limite de velocidade, não importa se você sabia que o radar estava ali ou não, a multa ela vai chegar para você. Então, se foi por ignorância,
ou não, mas vocês crucificaram o autor da vida. Se a gente estava lá 2000 anos atrás, se nós estamos aqui, não importa, nós somos tão culpados quanto aqueles homens. Ele está dizendo isso. E o que ele diz é que vocês precisam de perdão. Vocês precisam ter os seus pecados cancelados. E a boa, irmãos, notícia do Evangelho é que é esse perdão que a gente recebe, não é por meio das nossas ações, não é pelo aquilo que a gente pode fazer, mas é por meio da cruz de Cristo. É ela que é suficiente. Por isso que Pedro olha e diz, não fique olhando para nós. Porque vocês estão admirados com essa cura. Olhe para Cristo, porque é somente pela obra de Cristo na cruz que vocês podem ter vida, a redenção que vocês precisam, está somente na obra de Cristo, não está em nós. Isso às vezes é tão distante daquilo que a gente ouve em alguns contextos religiosos, né? A gente percebe aquelas, não sei se vocês andam por aí e percebem também, às vezes tem placas de igreja que a gente olha lá, tem a foto da pessoa que vai pregar lá, grande evento evangelístico com fulano de tal. E o que parece mesmo é que aquela pessoa que vai estar lá, ela tem um poder suficiente para poder trazer essa restauração que o povo precisa. E Pedro está dizendo, para de olhar essas coisas. Para, olhe para Cristo. Olhe para aquele de qual os profetas já vinham anunciando. Olhem para aquele que vocês estavam aí esperando. Que vocês têm toda a sua vida religiosa, aguardando a chegada desse Messias. Ele veio, vocês não perceberam, vocês mataram o autor da vida, e agora vocês estão olhando para nós, homens. Coloca o foco em Cristo. Ele já veio, é isso que ele está dizendo. E o que você precisa? Só colocar o coração nele. Quer ter os teus pecados perdoados essa manhã? Arrependa-se e volte-se para Cristo. Não fique esperando uma transformação anterior. Eu sempre digo isso, você que é um evangelista aqui, você está acostumado a evangelizar, e quando você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim, não, eu vou para Cristo um dia, eu só preciso deixar primeiro a bebida. Preciso deixar primeiro o cigarro. Quando eu ficar bonzinho aqui, aí eu vou entrar para a lei dos crentes. Não fique esperando isso. Primeiro você precisa de Cristo, da sua salvação. E aí sim o processo de santificação é depois da sua salvação. Aí sim você vai experimentar todas essas mudanças. E talvez você que está aqui hoje, você ainda viva com o peso dos seus pecados. Você pensa, olha, eu fiz coisas que eu não consigo entender se eu posso ser de fato perdoado por essas coisas. E o texto está dizendo para nós que aqueles que crucificaram a Cristo podem ser salvos por essa mesma cruz. Então não há nenhum pecado seu, não há nada que você cometeu que Cristo não seja capaz de perdoar. Nenhum, vá até Ele. O chamado bíblico é que mesmo que você tenha assassinado Jesus na cruz, se você se arrepender e você crer, os seus pecados serão todos perdoados. Mas como vou fazer isso se sou incapaz? Aí a gente volta para o milagre do coxo. Olha lá o verso 6, do mesmo capítulo. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas eu que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha a ordem que Pedro dá para esse homem. Parece uma ordem de algo que ele é incapaz de fazer sozinho. Levanta e anda. Totalmente incapaz. Da mesma maneira, você que diz, eu sou incapaz de ir a Cristo, você é mesmo incapaz. Mas esse Cristo que te chama é o mesmo que garante a sua chegada. Porque as Escrituras dizem para nós em João que ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Filho ninguém vem ao Pai se o Filho não o trouxer. Levante, creia. E o que isso nos ajuda a entender, irmãos? Aqui, há um contexto interessante aqui, e há um paralelo muito bonito que aparece nesse texto, porque a gente vê duas coisas acontecendo. Primeiro, a realidade, de que nós estamos em um mundo caído, e um mundo de pecadores, e um mundo com gente morrendo aí, e indo para o inferno. Só que esse texto também mostra para nós, que nós podemos ter um vislumbre daquilo que vai ser o futuro com Cristo. Ele apresenta isso para nós. Pensa de novo na cura
dessa cura à luz do Evangelho, né? Pedro e João, eles não tinham o objetivo de curar todo e qualquer doente naquela cidade. Senão eles tinham feito isso. Tinham saído curando todo mundo. Eles não tinham esse objetivo. O ministério deles era diferente do que nós temos hoje, né? Eles iam e eles curavam mesmo, você percebe nesse texto, né? Eles nem não oraram, eles só foram lá e eles curaram, porque eles tinham um objetivo para isso. Qual era o objetivo? Eles tinham uma mensagem, a de que Cristo havia sido morto e havia sido ressuscitado, e essa mensagem deles precisavam ser validadas, né? A igreja estava no começo, né? A igreja que fora iniciada com Cristo e os apóstolos estava no começo ainda. Então aquela mensagem precisava ser validada, os homens precisavam ver que aquela mensagem era verdadeira. Então os milagres acompanhavam eles, para que as pessoas pudessem crer naquilo que eles estavam dizendo. Olha, eu creio porque eu estou ouvindo, mas porque eu também estou vendo. E eles vão fazer isso. Então, quando esses apóstolos vão lá, eles curam esse homem, o que ele está fazendo? Ele está apenas dando um vislumbre, um trailer daquilo que vai acontecer lá na frente, na eternidade. Porque olha o verso 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. A restauração de todas essas coisas, irmãos, é algo semelhante ao que vai acontecer com esse homem. Se o homem não tivesse caído, esse homem que nós vimos, esse coxo, ele nunca teria sido um aleijado, sabia disso? Se nossos pais, nosso representante, Adão, não tivesse pecado, não haveria doença. Esse mundo estaria intacto. Não haveria famílias rachadas, não haveria corrupção no governo, nós não teríamos morte, mas o pecado ele vem, ele quebra esse mundo. E o texto diz para nós que vai chegar um dia em que Deus vai restaurar todo esse mundo. Olha o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. O verso 19 diz para nós que vai chegar esse tempo, um tempo de alívio, em que nós vamos receber essa restauração completa. Mas que enquanto isso, enquanto a gente vai vivendo nesse mundo, a gente já vai gozando dos benefícios dessa salvação. A gente já tem um pouco de ar fresco, a gente já tem um pouquinho dessa água nesse mundo que é deserto. A nossa vida já é melhor aqui enquanto crentes. Muito, muito, mas muito melhor do que aqueles que não têm esperança, irmãos. Eu sempre fico pensando, como é que alguém vive sem esperança? É sempre algo estranho para mim pensar nisso. Como é que alguém pode simplesmente existir sem ter a esperança, sem saber o que vai ser dela amanhã, depois de amanhã? Isso é estranho para mim. E o texto, ele vai mostrando para nós que já nesse mundo, a gente vai tendo um pouquinho dessas coisas que vão ser maiores na eternidade. Só um pouquinho. Como é a cura desse homem. Essa cura é importante para a vida daquele homem, muito importante, né? A questão dele, irmãos, é que, além da questão de ele ser um paralítico, né, de ser um coxo, aquilo tem profundos problemas sociais para a vida daquele homem. Grandes problemas, porque eles não tinham acessibilidade como nós temos hoje. Não era igual hoje, né? Não tinha PCD, não era possível você entrar no mercado de trabalho e ter uma vida produtiva. Não, irmãos, eles eram empurrados todos para a marginalidade, eles tinham que ficar ali pedindo esmola, era a única forma de viver. Então essa cura para esse homem, ela é importante, mas mais importante do que isso é a certeza da salvação dele. É muito mais importante do que isso. E aí, Pedro vem falando disso. A cura é importante, mas mais importante que isso é o motivo pelo qual ele foi curado. É o poder do Evangelho. É o poder da palavra de Deus. Essa obra perfeita feita por aquele que é o profeta, que é sacerdote e que é rei. Por aquele que cancela todos os nossos pecados. E hoje nós estamos diante desse Cristo. Novamente, estamos diante de um texto
apresentando a obra deste Cristo, mais uma vez, né, como nós vimos recentemente com o pastor Viana, nos textos anteriores. Mais uma vez, Pedro se levanta para falar da obra desse Cristo. E a pergunta que tem que ser feita aqui, você que está aí diante de Cristo, você quer o que dele? O que você quer pedir para esse Cristo? Alguns vão se levantar e vão dizer, eu preciso urgentemente de bens. Poxa, minha vida está um fracasso, está difícil, e aí você vai procurar lá uma igreja que te ofereça esse tipo de coisa. Outros vão dizer, não, eu preciso de uma cura urgente, porque é importante para mim, aquela dor nas costas não me larga, e eu vou atrás de Cristo, porque eu preciso disso. Então você também vai procurar um lugar onde te ofereçam isso. Mas, diante desse texto, irmãos, Cristo tem algo muito maior. Cristo tem algo muito mais sublime para oferecer. Não é ouro, como diz o próprio Pedro, não é prata, mas ele está falando acerca de uma certeza, a certeza da salvação, a certeza da esperança. Porque como eu disse no começo, tanto faz, se você vai para o inferno com as suas costas doendo ou não, se você vai para o inferno na sua Mercedes, na sua BMW ou no seu Fusca, tanto faz. Mais importante do que tudo isso é o Evangelho. É a certeza de que quando você fechar os teus olhos, você estará com o teu Cristo. Isso é mais importante. Pedro entende isso. Por isso que Pedro começa dizendo, olha, tire o foco de mim. Parem de olhar para mim. Parem de olhar para João. Parem de olhar para todos esses que oferecem redenção e coloque o teu coração em Cristo. Então eu não sei o que você quer pedir para Cristo, mas eu espero mesmo que o seu pedido para Cristo não seja algo apenas que tenha a ver com a tua saúde, que tenha a ver com as suas riquezas. Eu espero que não. Eu espero que o que você peça para Cristo seja que Ele possa perdoar, cancelar as suas dívidas. E que assim você experimente aquilo que há de mais reconfortante nesse mundo. A sensação de ter sido perdoado. Todo homem, irmãos, vive com um peso enorme sobre as costas. Todo homem é culpado porque matou o autor da vida. Todo homem. Mas a promessa do texto, para nós hoje, é que essa culpa é removida. Quando você crê, quando você coloca a tua fé nesse Cristo, é removida. Deus abençoe a sua vida e que a convicção de que você é de Cristo sirva para você de ânimo para esse mundo. Que todas as promessas que vão te fazer de redenção, que você olhe para todas elas, mas que você coloque o teu foco somente em Cristo. Deus abençoe. Pastor, depois eu já posso terminar? Posso? E aí a gente vamos para as classes já. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, ó Deus, porque nós precisamos ter as nossas vistas, ó Deus, clareadas, ó Pai. Nós precisamos consertar o nosso foco. O nosso pedido é por perdão todas as vezes em que a gente tira o olhar, ó Deus, do Senhor e coloca o olhar neste mundo, ó Deus. Pai Santo, nos ajude a nos importar com aquilo que é importante, ó Deus, e a colocarmos as nossas energias, ó Pai, na pregação do Teu Santo Evangelho, ó Deus. A colocar a nossa esperança na redenção que vem do Teu Filho Jesus. Que nós, ó Deus, assim como Pedro, possamos ser poderosos na Tua palavra, ó Deus. Que o poder que há em nós, ó Deus, seja de anunciar aquilo que Teu Filho Jesus fez na cruz, ó Deus. E que assim nós possamos ser bênção para esse mundo que está em trevas. Clamamos agora, ó Pai, pelo momento que nós vamos ter de aula, que o Senhor possa mais uma vez nos ensinar, e que assim possamos mais uma vez, ó Deus, termos nossas vidas transformadas pelo Teu poder. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pessoal que está na internet, tchau, tchau, até a noite. Podemos ir para as salas.